eu também, quando você falou sobre isso, eu identifiquei que um dos meus maiores arrependimentos foi uma fala que eu proferi contra minha mãe quando eu tinha meus 19 anos. Não, menos, porque 19 eu já era mãe. Foi antes do João Vitor, porque o João Vitor foi um divisor de águas na minha vida. Eu fui mãe muito nova. E aí, com ele, automaticamente, instantaneamente, a maturidade entrou assim, né? Rasgando. Ela tem cara de 19. Já tá. Falando quando tinha 19. Tem que ver, meu amor, muito obrigado. Tem que ver, muito obrigado. Mas é uma frase que sempre quando... Assim, eu não me recordo dela com frequência, óbvio que não, porque eu, enfim, já pedi perdão pra minha mãe, em função disso, etc. Mas que também me dói ter tido a capacidade de falar algo tão absurdo pra minha mãe. Vamos deixar aqui subentendido. Não vou falar o que é. Mais ou menos nesse naipe aqui. Foi grosseria. Foi grosseria, eu acho assim. Quem nunca, gente? A pessoa mais maravilhosa que existe na minha vida, né? Sua mãe tava rezando? Cara, não. Ela tava me corrigindo, ela tava correta. Não. Eu que tava errada. Ela tava fazendo aquilo que ela é destinada a fazer, né? Exato, mãe. Exato. E aí, eu tinha meus 16 anos. Eu não tinha maturidade nenhuma. Tem muita relação com o autoconhecimento que a gente estava falando agora há pouco também. Essa questão da gente se perdoar. Porque se eu me conheço, se eu tenho maturidade, eu consigo me perdoar. Essas pessoas que, por exemplo, arrastam a vida inteira uma situação dessa, de que aconteceu lá atrás, igual, sei lá, a Renata Zaccaroni às vezes lembra ainda do que falou com a mãe. O que a gente pode fazer para liberar esse perdão que a gente tem com a gente mesmo, mesmo que eu reconheça que naquela época eu não tinha maturidade suficiente. Renata, então o que eu falo? Você não vai voltar ao seu passado, mas aí você volta, você parte para o primeiro, são etapas, são passos para o auto-perdão. Primeira coisa, te exige lucidez. O que eu estava fazendo naquela época? O que aconteceu? A minha mãe me chateou. Eu não tinha direito de falar isso com ela, mas eu era imatura, eu não era perfeita. Né? Quem dera a gente... Várias mulheres aí lindas e famosas falam, quem dera eu hoje com a cabeça de 40, cabeça de 60, tivesse meu corpinho de 20, meu rostinho de 20. Gente, isso é maturidade, são fases da vida. Ninguém nasce com um livro, com uma bula e fala assim, faça isso, isso, isso e segue cegamente aquilo. Nem a gente com bula de remédio a gente não segue. Por que você tem que ser tão cruel com você? Se você falou aquilo com a sua mãe na época, foi porque sua mãe, mesmo tentando te corrigir ou pro seu bem, ela te feriu. A minha mãe também, naquele momento que eu falei aquilo pra ela, minha mãe me feriu. A minha mãe estava errada? Não estava, ela estava certa como mãe. Eu também estava 100% errada? Não estava errada, estava, não deveria ter respondido a minha mãe. Mas naquele momento eu vou voltar a ser Michele com meus 16 anos. Poxa, eu estava com raiva, eu estava magoada, eu não tinha maturidade dela, eu não tinha visão que aquilo era pro meu bem. Então eu respondi igual, às vezes a gente reage igual um animal por instinto. Você foi ali por instinto. Mas depois, voltei à lucidez, meu primeiro passo. Fiz aquilo por causa disso, isso, beleza. Tem como voltar o filme, igual a gente fazia antigamente com fita cassete rebobinar? Não tem, não existe a vida isso. Então o que eu tenho hoje? Eu tenho o presente. Você vai viver de passado? Não vai. Você tem o seu presente. O que você pode ser hoje, Renata? Aquele dia você falou tal e tal coisa, machucou sua mãe. Mas hoje, dia das mães, você tá com a sua mãe? Você liga pra ela, você dá um beijo nela, você dá um abraço pra ela, você sabe fazer um elogio pra sua mãe, você sabe qual que é a principal qualidade que sua mãe tem? Você já olhou pra ela e falou, mãe, você é o máximo nisso? Mãe, gratidão por eu ser quem eu sou, gratidão por eu ter você na minha vida. Mãe, hoje se eu sou Renata, essa mulher linda por fora e por dentro, inteligente, que consegui formar, que eu estou criando meu filho, é porque eu tive uma mãe como você. Não é? Olha o presente, gente. O presente, ele tem... lições, né, esse nome presente, ele tem esse nome presente, não é à toa. Quando eu te dou alguma coisa, eu estou te dando um presente. O presente geralmente é para te trazer uma alegria, não é? Às vezes. Pois é, eu posso errar o número do seu sapato, alguma coisa, mas avalia a minha intenção. O presente é presente. Grego aí que você fala. Aí é presente de grego. Mas o nosso presente, gente, é um presente que nos é dado todo dia. Você está aqui respirando, eu tô, você está. Olha só que presente, a gente está viva. Tem gente que nesse mesmo momento da vida, que nesse mesmo tempo real, está passando fome. Está debaixo de uma guerra, perdeu um pai, perdeu uma mãe, não tem para onde ir. E como o Dr. Bruno até falou ontem, não é sobre positividade tóxica, é sobre ser grato, reconhecer. E a gente está falando muito de se auto-perdoar quando você consegue resolver mais ou menos, né? Por exemplo, a mãe de vocês está viva, então vocês conseguem, né, correr atrás disso daí e tentar mudar um pouco a história. Mas e nos casos em que você não consegue resolver isso? Porque você não tem oportunidade, né? Às vezes a pessoa mudou para outro lugar e você perdeu o contato dela, a pessoa morreu, sei lá, pode acontecer mil coisas. No caso... Aí como é que a gente trabalha isso na gente sem saber, né, sem ter esse retorno do outro, sem conseguir resolver isso? É aquilo que a gente falou um tempo atrás. Quando você pede perdão, independente do outro ou não te perdoar, você tem que se perdoar primeiro.
Igual, por exemplo, se minha mãe tivesse falecido e eu não tivesse tido a oportunidade de falar isso tudo pra ela, eu ia voltar a mesma cabeça que eu tenho agora. Michele, você falou isso, foi errado, mas olha a sua idade, hoje você não faria isso. O que eu posso fazer hoje para tentar reverter isso, algo que vai me fazer bem? Chorar. É virar para todo... Não, chorar não, isso vai trazer ruga. Chorar às vezes é bom que ele vê o coração, tô brincando. Mas o que eu vou fazer hoje? Se eu vejo, por exemplo, uma criança aqui brigando com a mãe, dando uma má resposta, eu já posso chegar para ele e falar, meu bem, não faço não, sua mãe te ama, ela tá fazendo isso pro seu bem. Ou você, minha amiga, vem desabafar comigo alguma coisa, olha, eu daria tudo hoje para ter minha mãe, para dar nela um abraço, para pedir perdão. Então faz bem para sua mãe, a gente faz bem pro próximo. Quando você faz bem pro próximo, você tá fazendo para você mesma. A vida, gente, ela só é impossível quando você deu o último suspiro. Aliás, a vida não. Quando a vida acaba é que é impossível. Enquanto você está respirando, tudo é possível. Se não foi possível diretamente você pedir perdão para sua mãe, faz o bem para a mãe da sua amiga. Vira para alguém que você considera uma mãe, olha, você me ajudou nisso e nisso, ou faz alguma coisa que sua mãe queria que você visitasse mais sua avó, vou fazer isso. Isso eu acho que deixar a memória da minha mãe feliz vai fazer bem para mim diretamente. A gente sempre tem um caminho. Agora, vocês não acham que essa dificuldade que a gente tem de se perdoar é muito social também? Porque a gente está em uma sociedade que nos ensina que a gente tem que performar bem. Performar bem significa errar o mínimo possível, né? Uhum. Então, eu tenho a sensação que criamos pessoas para entender que não pode errar. E isso gera adultos com todas essas questões que a gente está falando. Você acha que isso tem a ver mesmo? Sim, eu acho. Tem tudo a ver. Tem, no tanto que hoje a maioria dos terapeutas, dos psicólogos falam, vamos resgatar a sua criança. A gente, igual você falou aqui no início, a gente busca muita coisa lá atrás pra gente responder hoje. Eu falo que hoje a gente vive numa sociedade muito imediatista. A tecnologia, o celular, as mídias trouxeram várias vantagens pra gente. Se eu sou fã da Xuxa e hoje eu quero saber como ela tá agora, praticamente eu abro o meu Instagram, alguma coisa que eu sei onde que ela tá agora fazendo o quê? Legal. Só que a vida real não é bonita igual tela. Hoje eu vou fazer uma foto minha, uma face, e aí ali já tem um filtro, já colocou um rosto mais bonito, já realçou a cor do meu batom. E a vida, gente, o ao vivo não tem essas cores bonitas que o celular, que a tela nos traz. A vida não é você chegar ali na padaria, apertar um botão, pronto, baixou aqui meu pãozinho na sacola. Não é, você tem que saber esperar, você tem que olhar no outro, você tem que responder, você depende do outro. Então, eu acho que está muito na hora da gente voltar para a nossa essência. Igual você falou, a sociedade, ela nos cobra cada vez mais. A gente está uma sociedade muito imediatista, muito ansiosa, cobrando muito perfeccionismo. Eu morei a vida inteira numa casa e há 1 ano atrás eu consegui realizar esse meu sonho de voltar para casa. Eu morava num apartamento. E o meu diálogo com meu marido foi: eu quero que meus filhos cresçam numa casa, que eu quero que eles brinquem com barro, com pedrinha, com isso e aquilo, e que eles sejam felizes, né? Tenham esse contato com a natureza. E aí eu mudei para casa. Só que quando eu cheguei em casa, eu comecei a cuidar da casa, cuidar do jardim, cuidar disso aquilo. Aí um dia minha filha de 12 anos falou assim: mãe, eu preferi o apartamento do que aqui. Aí aquilo me deu uma facada no estômago. E Júlia, por quê? Ah, mãe, no apartamento a gente podia mais coisa, a gente era mais feliz, é que você tá o tempo todo arrumando casa, a gente não pode nada, não pode nada. Aí na hora, bateu o cristal. Eu falei: Júlia, desculpa, minha filha, você tem razão. Eu falei: acabou com esse perfeccionismo. A casa tem hora para estar arrumada, mas tem hora que ela tem que estar pegada de barro, tem que estar todinho derramado, tem que estar brinquedo espalhado. Isso é alegria. Então, o tempo todo ainda dá tempo, sabe, de você resolver as coisas. É claro que a gente coloca uma onda assim, se a gente deixar, a gente vai. Mas quando você recebe um feedback, você tem que ter aquele momento seu de lucidez, aquele estalo, sabe, que fala: opa, tá na hora. Eu acho que sempre dá tempo, sabe? Igual isso que minha filha me falou, doeu. Mas foi necessário para mim, porque eu mudei para casa para uma intenção. E a minha ansiedade de ter uma casa arrumadinha, uma casa perfeita, né, a casa showroom, estava maior do que eu imaginava. Aí quando a minha filha falou isso, eu falei: poxa, gente, mais vale uma casa bagunçada e feliz do que uma casa perfeitinha, os meninos igual robô, sem liberdade. Então, toda hora a vida tá dando oportunidade pra gente mudar. Agora eu vou me culpar, eu vou ficar: nossa, eu sou uma péssima mãe, nossa, meus meninos mudaram pra cá e eu fiquei igual robô. Eu isso, aquilo, não, nem me culpei. Eu também. Eu nem me culpei. A culpa é uma coisa muito chata, é uma bagagem muito pesada pra você carregar. A gente tá aqui pra ser feliz. A gente vai morrer. Aí eu agradeci, o que eu fiz? Em vez de eu me sentir culpada, eu agradeci a Deus. Poxa, que bom que minha filha falou isso. Agradeci a Júlia, pedi desculpa pra Júlia e eu já tô muito mais feliz. Hoje a bagunça na casa não me incomoda. Quando eu vejo bagunça, eu penso assim: tá na hora da felicidade, tá na hora de criança ser criança. Depois, quando eles vão dormir, quando eu vou receber visita, eu faço minha casinha showroom, pronto.